Oiê, bem-vindo, bem-vinda à segunda aula aberta do curso Jardins para a Transição do nosso arquiteto paisagista Mário Scalambrino. Para quem perdeu, a gente já postou uma primeira aula chamada Introdução ao Paisagismo Produtivo. A gente fez a primeira estreia aqui do canal, né? E a gente abriu o chat lá para a gente conversar ali durante a aula. E aí eu achei que no fim da aula a gente queria conversar mais com o Mário ali, porque durante a aula, né, a gente ficou prestando atenção no conteúdo. E acabou muito rápido, então dessa vez o Mário vai ficar ao vivo. Quando acabar a aula, ele vai entrar aqui ao vivo para conversar com você, para conversar com a gente, tirar as dúvidas em relação à aula e também em relação ao curso de forma geral. Se você quer saber mais sobre o curso, eu vou deixar um link no descritivo desse vídeo. São mais de 10 horas de conteúdo dividido em 34 aulas e você tem 2 anos para fazer esse curso. E as aulas são gravadas, então você pode assistir a hora que você quiser. Você tem 2 anos para ver essas aulas aí. E tem um espaço lá embaixo de cada aula que é de comentário, igual tem aqui no YouTube, que você pode colocar suas perguntas, o Mário vai responder e você também pode interagir com os outros alunos que estão fazendo a aula. Então vira uma comunidade ali, vai trocando informação, testando as coisas, vendo que dá certo, que não dá. É super legal. Então aproveita porque é lançamento, então o curso está com valor ali promocional, depois ele vai ficar mais caro, aproveita esse momento. E vamos ficar com a segunda aula do Mário então. Essa segunda aula chama Cidades em Transição, Quintais em Transição, Pessoas em Transição. Explica muito também o nome desse curso, né? Jardins para a Transição, você vai entender. Fica com o Mário então. Muito bem, vamos para mais uma aula. E nas aulas anteriores a gente fez uma reflexão aí sobre paisagem, paisagismo, paisagista, sobre o pensamento sistêmico e como o paisagismo é uma ferramenta muito importante para a gente compreender o pensamento sistêmico e que é um divisor de águas na nossa vida, como a gente faz parte dessa trama, né, junto com o sol, com o clima, com as plantas, o solo, a água, animais, micro-organismos, as vantagens da gente ir a favor da natureza e não contra ela. Nós fazemos parte da paisagem, a gente compõe esse tecido, essa trama do ambiente urbano, que é um organismo. Vocês já pararam para pensar, organismo, de onde vem essa palavra? Organismo vem da raiz órgãos, inclusive orgânicos, que é um termo que está bastante em alta, especialmente na produção de alimentos, também deriva da mesma raiz que são os órgãos. E vamos voltar aí para o pensamento sistêmico aplicado aqui, mais uma metáfora para a gente. Nosso corpo, ele é feito por uma série de sistemas, não é? Sistema respiratório, sistema circulatório, e cada sistema ele é composto por alguns órgãos e esses órgãos estão conectados. E essa conexão entre esses órgãos é que faz com que isso se caracterize como um sistema e ele funcione bem. Então, meu coração não está separado do meu pé, assim como os nossos hábitos não estão separados de tudo o que acontece também no nosso planeta. Isso é a visão sistêmica. Tanto que, dentro dessa linguagem do paisagismo, aplicado especialmente para áreas um pouco maiores, chácaras, sítios, tem se falado muito de pensar a propriedade como um organismo, a conexão entre esses elementos, que a permacultura traz isso para a gente com muita qualidade, uma forma muito clara, e a gente vai trabalhar bastante sobre isso no último módulo. Agora eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre alguns programas, projetos que já existem, que respaldam esse nosso questionamento de quantidade e qualidade da vegetação no ambiente urbano associado à melhoria da saúde e aos aspectos também sociais, econômicos e culturais. Se a gente for lá na nossa própria Constituição, a gente já vai ver também que ela está toda voltada para a garantia do bem-estar, do equilíbrio ambiental. Todas as definições de sustentabilidade falam dessa garantia de conseguirmos ter as nossas necessidades garantidas no presente e para as futuras gerações. Acredito que todas as leis, as cidades que têm os seus plano diretor, se fizer uma leitura ali no plano diretor, vai ver que é lindo. Enfim, o que a gente vai discorrer aqui é que sim, existem esses programas que nos norteiam, mas eles sozinhos não adiantam de nada. De que adianta estar no papel se a gente no nosso dia a dia não está tendo uma atitude que vá de acordo com aquilo que está sendo almejado pelas legislações. Um dos programas que eu acho que é bacana vocês darem uma pesquisada é o programa sobre cidades sustentáveis.
eles têm uma série de diretivas e vários projetos já espalhados ao longo do Brasil que você consegue ir ali mapear. E é bom, né? Porque em geral a gente não tem tido muitas boas notícias espalhadas aí na televisão, nas redes sociais, mas existe sim muita coisa boa acontecendo. Outro programa está relacionado às cidades saudáveis, que é um termo mais abrangente, talvez, mais recente, que considera não só essa questão do equilíbrio do ambiente, onde a gente viu e estamos enfatizando aqui que a presença da vegetação é fundamental para isso, quanto também os aspectos de que não adianta ser sustentável se não for saudável. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, feitos pela ONU, traz um ponto específico sobre isso, que é o objetivo de número 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. E eu quero compartilhar com vocês aqui um movimento que para mim também foi um divisor de águas quando tive contato, que é um movimento chamado Cidades em Transição. Essas iniciativas todas desse movimento, que foi criado pelo Rob Hopkins, né, que propõe aí uma transição para um mundo sem petróleo. Estratégias para que a gente consiga ser o mais resiliente possível dentro desse cenário. Existem iniciativas em mais de 150 países que têm um objetivo, né, e criam aí um processo promissor que engajam pessoas, comunidades, instituições e cidades para que juntas possam co-criar e implementar as ações necessárias de curto, médio e longo prazo para a construção das realidades que desejamos ver no mundo. E uma das principais ações relacionadas às cidades em transição justamente está em trazer a agricultura, o plantio de alimento novamente para mais próximo das cidades, que a gente já viu lá nas primeiras aulas que as cidades só foram possíveis de serem fundadas, só existem graças ao fato da gente ter o advento da agricultura. E aí existem 7 passos, então, que o grande desafio trazido pelo movimento Cidades em Transição é justamente o engajamento. Porque a gente sabe que é bonito na teoria, a gente quer que aquilo aconteça, especialmente todas as definições de sustentabilidade, mas e na prática, e no dia a dia? Às vezes a gente está tão ocupado lá no nosso cotidiano que não consegue ampliar as nossas ações para se engajar dentro dessa causa. E o que a gente quer compartilhar aqui com vocês é que vocês comecem cada vez mais a ampliar essa atuação de vocês, nem que seja em 1 metro quadrado produtivo no quintal da casa de cada um de vocês. Então, quais são os 7 passos? O primeiro é uma visão positiva de futuro. A gente sabe que tudo nasce do sonho, mas o que em geral nos dá angústia é saber que a gente não está conseguindo materializar aquilo que a gente gostaria. E isso faz com que a gente comece a ter uma visão mais negativa, vamos dizer assim, do que está por vir. Então, o primeiro passo para o engajamento é alimentar essa visão positiva de futuro. O segundo passo é a sensibilização. Isso está muito relacionado também aos processos de educação ambiental, que passa por, antes de que a gente queira que alguém mude a sua atitude de jogar uma latinha de cerveja pelo vidro da janela, que a gente faça um processo primeiro de sensibilização, depois de capacitação, para que aquele indivíduo se torne um agente multiplicador daquela boa atitude, daquela boa prática. O terceiro passo é a inclusão, ou seja, você não precisa necessariamente gostar ou colocar a mão na terra para você poder participar de um projeto que esteja relacionado à melhoria e à caminhada rumo à sustentabilidade. O outro ponto é a resiliência, que a gente sabe que é mais importante hoje, ou tão importante quanto a gente caminhar para a sustentabilidade, é a gente conseguir lidar com as mudanças da forma mais rápida possível, seja uma mudança social, econômica, ambiental, política ou cultural. O quinto ponto é encontrar sentido na mudança, e isso eu acho que é também um divisor de águas. Se a gente não está percebendo que a gente tem crescimento pessoal naquilo que a gente está fazendo, hora ou outra a gente deixa de se engajar. Então é fundamental que a gente encontre sentido naquilo que a gente está fazendo dentro do que é o nosso próprio propósito de vida. O outro ponto, o sexto, é a transição que necessitamos é tanto interna quanto externa. Ou seja,
quebrar alguns paradigmas, novos modelos mentais, e a gente tem conversado bastante sobre isso dentro do paisagismo produtivo. É uma quebra de paradigma muito grande em relação aos modelos de jardins que estão aí no nosso imaginário coletivo, daquilo relacionado à estética do estático, dos jardins clássicos que a gente viu lá no primeiro módulo. E o último ponto é que a proposta tem que ser um modelo viral, seja fácil de replicar. Então não adianta vir com uma solução muito complexa se eu não consigo aplicar aquilo no meu dia a dia. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês no decorrer desse curso, inspirado bastante nesses 7 passos de engajamento do Movimento Cidades em Transição, que em última instância diz que por trás do Movimento Cidades em Transição existem pessoas em transição. E como a gente sabe que o nosso planeta ele está em constante mudança, em constante transição, o convite é para que a gente aceite o ritmo da mudança e comece a dançar mais junto com o nosso ecossistema local e parar de praguejar o matinho que cresce, parar de praguejar a formiga. Então é esse modelo mental. Dentro da permacultura, e o próprio Movimento Cidades em Transição se baseia também nos saberes da permacultura, existe uma linha de raciocínio que é: a gente começa a fazer as nossas alterações do micro para o macro, mas com o olhar do todo para o detalhe. Então, existem uma série de programas e legislações que a gente pode chamar que são estratégias top-down, de cima para baixo. Se elas sozinhas funcionassem, o mundo era outro, né? Porque basta a gente ler a nossa Constituição ou a Carta da Terra. Então, a permacultura nos convida, e o Movimento Cidades em Transição, para que a gente faça essas ações de baixo para cima, bottom-up, com o meu próprio engajamento no meu local. Então eu começo no que é chamado na permacultura da zona zero, que é a minha própria casa. Depois eu vou expandindo para o meu entorno. E aí, dentro desse diagrama que está aqui para vocês, que enfatiza o valor da nossa atuação em escala humana, ou seja, eu não vou salvar a Amazônia, ou até posso contribuir, mas antes de tudo eu preciso organizar o meu próprio ambiente, o meu próprio espaço. E esse diagrama que está aqui, essa figura melhor, é retirada do livro do David Holmgren, um dos co-criadores aí da permacultura, faz uma análise das zonas e setores da permacultura, mas com 2 pontos. O primeiro é a intervenção mesmo no espaço físico. Eu começo na zona zero, que é a minha área domiciliar. Depois eu amplio esse raio para meu quintal, hortas, jardins produtivos. Depois eu vou para a zona 2, que são os pomares. A zona 3, que eu consigo ter culturas mais de médio prazo. Zona 4, o que é chamado aí da aposentadoria, né? Gestão de pastos, florestas, até chegar na zona 5, que é aquele espaço de referência da natureza. Naturalmente isso é aplicado para propriedades maiores. A gente vai discorrer melhor sobre essa lógica de zonas e setores e elementos na permacultura no último módulo. O que eu quero focar é nesse diagrama aqui do lado, que diz que o primeiro ponto, a zona zero, nesse processo de mudança de atuação em escala humana, é compreender os princípios do design da permacultura, que estão associados a entender como a natureza funciona e ir a favor dela. O segundo ponto é aplicar isso na minha vida pessoal e domiciliar. O terceiro é ampliar isso para os meus negócios e para a comunidade. Depois eu consigo ampliar isso para uma escala biorregional. Depois eu consigo ampliar isso para a escala nacional e continental. E, consequentemente, chegar num poder de influência global. E todos esses pontos estão sempre sendo influenciados por forças e fluxos culturais, ecológicos e econômicos. Então, a recomendação é sempre da escala menor para o maior. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não estou conseguindo ainda aplicar isso no meu próprio quintal. E aí, nada mais sensato do que a gente cultivar parte do nosso alimento nos nossos próprios quintais. Uma legislação muito conhecida no ambiente urbano, dentro da lei de zoneamento, fala sobre a taxa de permeabilidade, que é aquela porcentagem que o lote tem que ter e que não pode ser impermeável, ou seja, tem que ser área de grama para que a chuva caia e possa infiltrar no solo, recarregar o lençol freático, além de uma infinidade de benefícios que se tem do fato de ter uma área permeável no seu quintal.
No entanto, é sabido que só o fato de ter uma área permeável no quintal não é suficiente para melhorar a qualidade de vida, especialmente nos ambientes urbanos. E aí, recentemente, São Paulo criou uma lei, inspirada inclusive em Singapura, que é chamada de cota ambiental. E ela faz, além do que a lei de zoneamento pede, que é o aumento da área permeável do seu lote, mas ela faz uma análise sobre a qualidade da vegetação que está inserida em cada lote, de forma que comprova que quando a gente se inspira, e aí se a gente for olhar São Paulo enquanto capital, está inserido dentro do bioma Mata Atlântica, com manchas de cerrado, e o desejo ali também é dessa verticalização, ou seja, aceitar a diversidade e especialmente o que a gente chama de extrato arbóreo, trazer mais uma vez as árvores para os nossos quintais, para as nossas calçadas. E aí essa legislação então demonstra os benefícios que existem e incentivam aqueles que têm o seu lote para não só atender a taxa de permeabilidade, mas que enriqueça os seus jardins com espécies de porte arbustivo e arbóreo. Eu sou certificado por um selo chamado Selo Casa Saudável, o Healthy Building Certificate, que certifica profissionais não só da área da construção civil, mas também profissionais da área da saúde, que traz essa relação que existe entre o ambiente construído e a saúde humana. É algo que a OMS já reconhece desde a década de 80 como síndrome do edifício doente. Essa relação que existe entre algumas patologias humanas que estão relacionadas ao ambiente que a gente vive. É sabido que hoje, e agora mais ainda agravado pela pandemia, a gente passa cerca de 90% do nosso tempo em ambiente interno. E também que esses ambientes, essas construções, são elas que têm formado esse ecossistema urbano. Dentro do selo Casa Saudável, que visa não só a sustentabilidade, mas também a saúde humana em equilíbrio com a natureza, com os ecossistemas locais, tem um ponto que é específico sobre paisagismo. E eu queria compartilhar aqui com vocês, para vocês terem uma noção da importância da presença da vegetação na saúde humana. Alguns pontos que fazem com que a gente seja pontuado na hora de pensar um projeto é que as áreas comuns devem possuir amplas áreas verdes, pensando no mínimo de 30%, chegando aí até 70% do terreno. Mas um ponto importante está relacionado também à questão da qualidade dos insumos que são colocados na hora de fazer um jardim, que é os substratos de adubação devem obrigatoriamente utilizar produtos não tóxicos e também a presença de vegetação com uma folhagem média em ambientes internos. Existe uma lógica de uma planta média a cada 10 metros cúbicos ou uma planta de folhagem grande a cada 30 metros cúbicos. Isso faz com que a gente consiga garantir uma melhor qualidade do ar interno, consequentemente uma melhor saúde para quem está usando aquele ambiente. Outro ponto relevante do selo Casa Saudável é justamente que é pontuado aqueles projetos que incluírem em mais de 30% espécies comestíveis dentro da composição do jardim. E um outro ponto relevante que são os projetos que considerem floração durante todo o ano, também conseguem ganhar mais pontos na hora de solicitar o processo de certificação do selo Casa Saudável. Dentro dessa linha de raciocínio, eu queria então enfatizar todo o valor que existe nas pequenas ações, nas ações locais que a gente pode fazer nos nossos próprios quintais. E eu vou deixar aqui com vocês 2 artigos que eu escrevi. O primeiro é o paisagismo produtivo na escala residencial e os seus impactos no ambiente urbano. E o segundo é Somos Todos Paisagistas. Que tal criar e regenerar a paisagem urbana? E com isso, então, a gente encerra essa aula. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para vocês, é um exercício. Primeiro, pesquisem na cidade de vocês qual que é a lei de zoneamento que incide sobre a sua casa. E veja, quais são os parâmetros. E pense se esses parâmetros fossem atendidos por todas as residências, como seria a melhoria da qualidade desse espaço. Já imaginou se cada residência, cada casa tivesse uma árvore na calçada adequada e uma árvore frutífera no quintal, ou como a gente conseguiria, na escala humana, melhorar esse tecido urbano? E o segundo, fica um convite aqui, se você quebrar
uma área de concreto de pelo menos 1 metro quadrado de um espaço, pode ser da sua casa ou qualquer outro, e fazer ali uma horta. Existem modelos que a gente vai compartilhar com vocês chamados de horta de metro quadrado ou se não, uma espiral de ervas. E aí se você quebrar esse entulho, guarda esse entulho que a gente vai explicar no último módulo sobre permacultura como reutilizar esse entulho para fazer essa espiral de ervas. Um abraço e até a próxima!